Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Nós chegamos aqui para mais um episódio do DGCast, o podcast do blog do DG. O meu nome é Arthur Delguercio Neto, eu sou tabelião, professor, escritor e coordenador do blog do DG. E o DGCast é um projeto que tem como principal intuito levar aí a cada um de vocês mensagens de grandes nomes do direito notarial e registral. Notários, registradores, advogados, pessoas do meio, e com isso propagar positivamente o nosso querido direito notarial e registral. O DGCast é um projeto que conta com o apoio da Ciplan, que é uma empresa de softwares para cartórios, e também da Deva, que é uma marca de roupas que inclusive me veste nos podcasts. Os acessos aos perfis de Instagram e sites tanto da Ciplan como da Deva estarão aqui no descritivo do vídeo. O DGCast é exibido no canal do YouTube do blog do DG e eu convido a cada um de vocês a fazer a inscrição no canal do YouTube do blog do DG e também ativar as notificações de novos vídeos, porque com essas duas medidas você garante um acesso a qualquer conteúdo que a gente venha a postar. Então fica aqui o convite, abaixo do vídeo você tem aí um botão de inscrição e um sininho de ativação de novos conteúdos. Vá lá, faça a sua inscrição, ative essas notificações e esteja por dentro de cada novidade que a gente colocar por aqui. A nossa convidada do DGCast de hoje é uma amiga, uma tabeliã muito competente, tabeliã a longa data, não sei se a gente vai falar exatamente há quanto tempo, mas essa convidada é a Ana Carolina Silveira, a Carol, que é a primeira tabeliã de notas e protestos de Jaboticabal. Carol, seja muito bem-vinda ao DGCast, é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, Arthur, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu que estou feliz em poder recebê-la. Carol que veio de longe aqui para participar do nosso DGCast, então vamos ouvir atentamente a mensagem que ela trará dentro desse episódio que é muito especial. Carol, normalmente nós começamos cada um dos nossos episódios perguntando para os convidados como é que foi a entrada do convidado no mundo do direito. Eu não estou nem falando do cartório ainda. Você, desde a tua infância, adolescência, você já tinha um vínculo com o mundo do direito? Como que apareceu na tua vida a ideia de fazer o curso do direito? E, claro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os teus primeiros passos dentro do ambiente dos cartórios. Então, Arthur, eu não tenho ninguém da minha família que é da área do direito. E quando eu era mais nova, meu pai assinava a Folha de São Paulo e, na época, eu fiquei fissurada na história do crime da Rua Cuba. E aí eu lia todo dia, meu pai estimulava, porque como era leitura, ele me estimulava, ele chegou a me trazer em São Paulo para eu ver a casa da Rua Cuba. Olha. E a gente ficou tentando imaginar como poderia ter sido praticado o crime, porque na época teve muita repercussão e eu tinha acho que 12, 13 anos. E aí, quando chegou na época de vestibular, eu fiquei, eu vou fazer direito, tradução, queria fazer tradução intérprete, fiquei nessa dúvida, meu pai falou, faz direito, eu acho que você sempre gostou, você tem essa... E foi meio assim, por eliminatório, eu sabia que era alguma coisa da área de humanas, né? Uhum. Mas não era uma coisa, veio vocação, nunca tive certeza disso. Uhum. Caí e, no fim, gostei. Gostou, que bom, né? É engraçado que muita gente vem a faculdade de Direito até hoje, ao lado de outras faculdades, como a administração, são faculdades que eu chamo de faculdades coringa, né? À medida em que você, por vezes, faz o curso e tem muitas possibilidades. Imagina, hoje o direito te possibilita prestar concurso, o universo dos concursos ele é muito amplo, você pode advogar, você pode ser um consultor jurídico, enfim, hoje tem até, você pode ser um professor, um escritor jurídico, tem muitas possibilidades. É interessante, o direito para você que por vezes está nos assistindo e ainda está em época de fazer vestibular, é uma faculdade que realmente ela abre
muitas possibilidades, muitas portas. Mas aí, você é do estado de São Paulo, Carol? Eu sou de Catanduva. Catanduva. Quer dizer, eu sou nascida em São Paulo, mas minha família inteira é de Catanduva. Que é perto de Jaboticabal, perto, né? Onde bem você é pertinho. tabeliã. Foi um dos motivos que eu escolhi para lá. Legal. E na faculdade você já teve algum contato com direito notarial e registral, com cartório? Porque muita gente que vem aqui, às vezes descobriu o cartório, enfim, em momentos mais adiantados da sua caminhada. Eu mesmo, eu fiz faculdade sem basicamente nunca ter ouvido nada sobre cartório. Como é que foi a tua faculdade? Você trabalhou com algo linkado a cartório? Não? Se não, o que você fez? Como é que foi o desenrolar do teu período de faculdade? Então, Arthur, eu fiz Direito na PUC de Campinas e não tive contato zero com cartório durante a faculdade. E eu sempre quis prestar concurso. Uhum. E aí eu tava assim, eu vou prestar magistratura, fiquei nessa dúvida. E no quarto ano eu passei em 2 concursos de estágio, um do Ministério Público do Trabalho e um da Procuradoria-Geral do Estado. Então eu transferi a faculdade para a noite, eu fazia o da PGE de manhã, do Ministério Público do Trabalho à tarde. 2 estágios já a partir do quarto ano? E os 2 concursados. Que legal. E aí, faculdade? E a faculdade à noite. E tem gente que reclama da falta de tempo, né, cara? Às vezes a gente mesmo, né? Exatamente. Não, e eu mudei a faculdade para a noite para conseguir conciliar os 2 estágios, porque eu queria os 2, eu fiquei na dúvida de qual escolher, aí eu falei, não, vou escolher os 2, então. E aí depois que durante a faculdade, eu prestei um concurso para escrevente do Tribunal de Justiça. Não sei se você sabia disso. Quando eu me formei em dezembro. Janeiro eu estava viajando com meus pais, quando eu cheguei tinha um recado que eu tinha sido convocada para assumir como escrevente. Olha. E eu nem lembrava mais. E na época eu prestei em Valinhos, em Campinas, e Valinhos era a comarca de Campinas na época, né? É do lado, cidade vizinha, né? E aí tinha um recado, tinha que ligar no fórum de Valinhos porque o prazo estava esgotando. Falei, nossa, nem prestei concurso em Valinhos, nem entendi o que estava acontecendo. Aí quando eu vi, era realmente para assumir. E eu tinha ido para São Paulo para escolher apartamento para começar cursinho. Olha. Aí nós fomos ver o apartamento, na volta da viagem tinha esse recado. Que ano foi esse? Você lembra mais 99. ou menos? 99. Eu me formei em 98, foi janeiro de 99. Que legal. Aí eu falei, não vou deixar de assumir, né, recém-formada, um cargo de escrevente. Cargo bom. Sim, e aí eu falei, vou assumir e vou ver o que é. E ainda na época, uma amiga minha falou assim para mim, pede para ser escrevente de sala, que é onde você vai aprender mais, né? Uhum. E a vara estava sendo instalada lá, era a 3ª vara de Valinhos. A hora que eu cheguei, o juiz falou assim, toma, o cargo é teu, ninguém queria ser escrevente de sala. Fica tranquila, você quer, é seu, pode. Pode. E aí eu entrei no fórum e no começo eu fiquei satisfeita, o salário era bom, eu tinha contato com o direito, né? Mas eu vi que eu queria mais depois, né, Arthur? Assim, foi bom, eu fiz estenotipia na época, né? Hoje acho que nem usa existe, mais, talvez. né? Quer dizer, existe, né? Mas... Eu fiz estenotipia, então fiz o curso de estenotipia pelo tribunal, são 6 meses de curso, é bem difícil. E aí eu fiquei, só que aí eu vi que eu não tinha possibilidade ali de crescer de carreira. E eu vi que eu queria mais. E aí fiquei na dúvida, para que lado que eu vou, sabe? Aí, porque eu tinha perdido contato com a Justiça do Trabalho, porque eu gostava do Ministério Público do Trabalho. Só que eu fiquei muito tempo, assim, 5 anos eu fiquei no fórum, até eu resolver mudar de áreas, Aí eu falei assim, nossa, mas agora eu não me identifico mais com a Justiça do Trabalho, porque eu gostei da Justiça Comum. Sim. E aí eu falei, eu não quero mais ir para a área trabalhista. O que eu vou fazer agora, né? Aí pensei na magistratura e fiquei nesse limbo, assim, até eu resolver o que eu ia prestar, né? E você sabe de uma coisa... Bom, a Justiça do Trabalho é super específico. O direito trabalhista é um direito que tem... Eu conheço pessoas que amam e outras que querem distância. Como eu. Eu também. Hoje eu também. Eu nunca gostei muito de direito do trabalho. E você sabe que eu gosto de trazer algumas ideias, às vezes que eu ouço e enfim, me dá um clique.
Você falou, né, que, pô, na faculdade, só retomando um passado um pouquinho anterior, você fazia 2 estágios e a faculdade. Sabe que muito tempo na minha faculdade, eu ia para a faculdade de manhã, fazia estágio num escritório de advocacia à tarde e fazia cursinho à noite. E a gente dava conta. E você sabe que hoje em dia, eu até brinquei, né, as pessoas se queixam de falta de tempo. Muitas vezes, quando eu tô em algum momento que eu falo, putz, cara, eu acho que eu não vou dar conta, tá com muita coisa para fazer, eu tento me lembrar daquele Arthur de 20, 25 anos atrás e falar, meu, tudo bem, vai, você era mais jovem, não tinha tantas responsabilidades, mas quanta coisa você fazia naquela época. Sim. E aí acaba sendo para mim uma inspiração para ter aquela energia que eu preciso para determinados projetos que surgem. Eu acho isso bem legal. Sim, o Arthur, até na época. Aí, quando eu estava no fórum nessa fase, a Aline, que é uma amiga minha, que ela é registradora em Viradouro, e ela é de Catanduva. Eu encontrei ela um dia, ela falou: olha, eu prestei concurso de cartório, por que você não presta? Aí tava com o edital aberto. Qual concurso era esse? Você Esse lembra? era o terceiro concurso. Oh. Aí eu prestei, assim, em cima da hora, eu peguei, já estava com o edital aberto, eu nunca tinha estudado, e eu fui bem, eu não passei por muito pouco ponto na primeira fase. Aí eu falei, ai, eu gostei da matéria, acho que eu vou me dedicar. Esse terceiro concurso que teve de gente nessa situação do tipo, nem sabia o que era, fui, fiz, e para uns deu certo, outros não, é muito interessante, tem muita gente do terceiro concurso que você fala assim, escuta, você sabia o que você estava fazendo? Na época fala, cara, não, eu nem sabia o que era cartório. Que é o meu caso, né? Eu sempre conto essa história, que, putz, eu queria ser juiz ou promotor, não passei, tive lá uns tilts mentais, a hora que eu voltei, eu falei, não, eu vou prestar tudo que aparece pela frente. Aí, edital aberto pro terceiro concurso, olhei e falei, cara, parecido. O edital do terceiro concurso era muito parecido com o da magistratura, vou fazer. Fui aprovado, né? Então, o teu caso também foi assim, a amiga que comentou... Comentou, eu fui assim, vamos ver, tá aberto, eu vou ver o que rola, né? E na sequência, como eu fui bem, abriu um concurso do Mato Grosso do Sul. Tá. Aí eu prestei e fui para a segunda fase. Lá eu fui até aprovada, mas não cheguei a assumir. Aí a hora que eu fiz que eu passei para a segunda fase, eu falei assim, gente, eu nunca vi uma escritura na minha vida. Como que eu vou fazer essa prova? E não tinha os livros que a gente tem hoje, né, Arthur? Curso, livro, eu não tinha nada. Eu comprei 2 livros na época que eu nem uso mais, porque acho que nem atualizaram. Acho que um era o tabelião, o tabelionato de notas e o notário perfeito. Como que é? Acho que era o tabelião de notas e o notário perfeito do Carlos Brasil, isso, que é tabelião em Campinas. Muito legal esse livro, mas a última atualização dele, se eu não me engano, é de 2013, 14. Era esse e um outro que eu não Walter Seneviva, talvez? Não, Walter Seneviva, não tinha chegado nesse nível. E aí eu lembro que eu fiz a segunda fase, meu pai me deu uma escritura que ele tinha em casa, foi o único modelo que eu tinha. Olha. E fui fazer a segunda fase. Do Mato Grosso do Sul. E eu tirei 9 na prova. Uia, que beleza. E eu falei assim, nossa, mas por que eu não tirei 10? E pedi o espelho da prova. Eu não tirei 10 porque tinha que constar lá, emitida a DOI. Eu não sabia nem o que era DOI. DOI é declaração sobre operação imobiliária, tá? Para você desavisado que está assistindo, tá? DOI é isso. Eu tenho uma piadinha infame com a DOI, que é emita a DOI corretamente, porque se você não emitir, dói no seu bolso, porque é uma responsabilidade do notário, do registrador, enfim, é uma obrigação tributária que nós temos. Então, pela DOI, você perdeu um ponto. E lá tinha obrigação de constar isso na escritura. Foi emitida a DOI conforme decreto, sei lá. E aí eu perdi um ponto por causa disso. Pô, exigentes demais, hein, Carol? Muito. Um ponto por causa de uma DOI? Não. E aí, na época, eu passei, a Carol de Franco passou comigo lá, porque a gente se conheceu nas salas de concurso e na época tinha não tinha tanta gente prestando. A Carol, né, de Franco, que você diz de Franco da Rocha, que tá lá até hoje também. Tá. A Carol, se eu não me engano, é 7º concurso também, né? Ah, legal. E a Carol, muito a gente se conheceu em provas de concurso. Só que ela é Ana, com 2 N's, e eu sou Ana com um só que a gente caía na mesma sala. Na época não tinha tanta gente prestando concurso, né? E aí nós duas passamos no Mato Grosso do Sul,
Fomos para a escolha, o Isaías que foi auxiliar a gente. Isaías, grande Isaías. Ele não era, o pai dele era titular, ele não era Isso. ainda, né? E a gente tinha um amigo em comum, que eu nem lembro quem é, hoje o amigo é o Isaías. O Isaías tá em Pirapozinho, é isso, né? Que se eu não me engano, ele é registrador de imóveis de Pirapozinho. O Isaías manja muito de registros de imóveis rurais, que você também manja muito, é um tema bem específico. Quem quiser procurar depois, Isaías Ferro Júnior. O Isaías tem bastante livro publicado. Isaías é uma ótima referência quando o assunto é registro de imóveis e imóveis rurais, que é uma matéria super específica. A Carol também é muito boa de imóvel rural. Obrigada, Arthur. Mas e aí? A Isaías ajudou vocês, então, lá no Mato Grosso do Sul? E a escolha era uma mesa e a gente ficou tudo em volta da mesa, porque tinha, tipo, 12 aprovados. Só isso? Só. Aí nós ficamos tudo numa mesa e na mesa tava presidente da Noreg, todo mundo nessa mesa. E meu pai não queria que eu fosse, porque, assim... A maioria era em cidade fronteiriça, assim, sabe? Aí meu pai falou assim, você não tá passando fome pra ir pra um lugar desse. Você não precisa disso. Sai desse buraco. Também não tá nesse desespero. Aí eu não fui, assim, na hora, conversei com o Isaías falou, olha, eu acho que vocês mesmo, mulher, começo de carreira, a gente era muito nova, né, Arthur, também. Tinha nem 30 anos. Aí ele falou, eu não sei, eu acho que vocês não deveriam escolher. Aí a gente não fez a escolha. Depois disso, nós passamos no Mato Grosso juntas, eu e a Carol. Uma interrupção leve aqui na Carol agora para explicar uma coisa. Olha que interessante. Carol, jovem, menina, passou num concurso público onde tiveram ali 12 aprovados, pouquíssima gente, e ela não escolheu. Então, a mensagem, né, desse fato que é algo razoavelmente corriqueiro no ambiente dos concursos para cartórios primeiro, eu sempre falo, eu uso uma frasezinha que é um mantra, né, do estudo do concurso para cartórios, que é o mantra de que não basta passar, tem que passar bem. Esse é um primeiro ponto, porque o concurso para cartórios tem essa particularidade. Se você passa e não passa bem colocado, talvez você não escolha aquele cartório que vai fazer a diferença na tua vida, na vida da tua família. Existem cartórios deficitários, acreditem, já falamos aqui no podcast sobre isso. E o ponto 2 é que, às vezes, mesmo você tendo, porque num concurso de 12 pessoas, só o fato de você estar aprovado, em tese, já mostra que você tem ali uma boa aprovação. É muito pouca gente. Mas pode ser que não seja conveniente a escolha por questões de localidade, por questões de remuneração, né? Cada estado do Brasil tem uma tabela de custas. Ainda, pelo menos, não sei se vai mudar um dia, fala-se atualmente na tal da tabela única, né? Mas atualmente cada estado do Brasil tem uma tabela. Então é interessante porque a gente escuta muito em imprensa, em determinados órgãos, cartório é tudo mina de dinheiro, é tudo vida mansa, é tudo tranquilo. E eu sempre faço um contraponto que não é um contraponto de um negativismo quanto à profissão, mas de uma realidade. Por quê? Porque, de fato, tem cartórios que são muito, muito rentáveis? Tem, a gente não pode mentir também e falar que eles não existem. Só que esses cartórios, gente, provavelmente eles não representam nem 2 a 3% de todos os mais de 13 mil cartórios do Brasil. Muitos cartórios têm realidades duras, realidades que demandam uma atuação intensa do tabelião, da tabeliã, do registrador, da registradora. E a Carol traz aqui histórias pra gente que corroboram, que ratificam isso que a gente está dizendo. Porque Carol foi aprovada, em tese, se fosse aquela coisa mágica aí que muda da noite para o dia a realidade de todo mundo, a Carol teria ido para o Mato Grosso do Sul. E ela não foi. Né? Então é legal. Eu sempre falo que as histórias que a gente escuta aqui, cada uma à sua maneira, elas vão nos ajudando a confirmar e a desmistificar algumas questões que se falam sobre cartório que não são verdadeiras. Então achei interessante fazer essa menção aqui, Carol. Mas aí você passou no Mato Grosso do Sul, não assumiu, passou no Mato Grosso depois também? Passei no Mato Grosso e aí fiquei, eu e a Carol também. E aí nós ficamos, vamos, não vamos, e eu não sabia o que eu fazia, a Carol foi, nós escolhemos cidades próximas
porque a gente queria ter alguma referência lá. É muito, Arthur, na época da escolha já foi um caos, porque de uma cidade para outra são 300 quilômetros Nossa. e estrada de pista simples, caminhão, buraco na estrada. Eu lembro que na época a gente punha no GPS os buracos na estrada, porque na hora da volta a gente sabia onde tinha um buraco, marcava no GPS. Caramba. Então, assim, e aí nós Você é escolhemos... do tempo do GPS também, Carol. Eu também sou, viu? Mas a gente não conta mais do que isso. É só isso que a gente Exatamente. fala sobre os elementos do tempo, né? E aí eu sei que a gente escolheu, a Carol escolheu Dom Aquino e eu escolhi Jucimeira. Jucimeira, Mato Grosso? E assumi, hein? Quantas pessoas moram em Jucimeira? Jucimeira. Jucimeira, qual a população de Jucimeira? 7 mil habitantes. E quem nasce em Jucimeira é o quê? Ai, não Jucimeirense. E aí, quando eu fui aprovada no Mato Grosso, eu fiquei muito na dúvida se eu ia ou não. E aí eu conversei com o juiz que eu trabalhava na época, que foi um grande incentivador meu, e ele falou assim, não, pode ir, me deu licença sem remuneração, e eu fui assumir no último dia. Assim, Jucimeira. Jucimeira. É bem perto perto de Rondonópolis, que eu acho que é a cidade um pouquinho maior ali do Mato Grosso. Quais especialidades você tinha em Jucimeira? Eu só não tinha registro de imóveis. O resto é tudo? Tudo. Que legal. Aqui em São Paulo não existe isso. Tá? Aqui em São Paulo é só... quando tem cartório acumulado é notas e protestos, registro de imóveis com títulos e documentos e civil de pessoa jurídica e tem algumas notas com registro civil. Eu tinha notas, protesto, registro civil das pessoas naturais e registro civil das pessoas jurídicas. E quanto tempo você ficou lá? 6 meses. E o pior, eu cheguei para assumir, a interina que estava lá tirou todos os funcionários, falou que tinha que fazer acerto e me deixou num cartório sem nenhum funcionário, 0, sem selo, porque lá selava até escritura. Não sei como é hoje. Só tinha selo, assim, de 10 centavos, 20 centavos. E o meu pai que foi comigo. Tá. E aí a gente começou a trabalhar sem nunca ter trabalhado, sem um funcionário. Só vocês dois? Só nós dois. Uau. E assim, aí a pessoa precisava reconhecer firma, eu não tinha, eu falava, como que eu não vou fazer o reconhecimento de firma? Só que eu tinha que colocar 30 selos de 10 centavos para dar o valor. Caramba, Carol, que dificuldade. E aí foi. Aí fiquei 6 meses lá, só que eu esqueci até. Antes disso, eu passei no quarto em São Paulo. Ah, o quarto concurso, você foi para Jucimeira aprovada no quarto, é isso? Eu não sei se você lembra, o quarto teve várias ações, ele ficou lembro. parado acho que 1 ano e meio. Eu lembro. Foi bem complicado, por isso que eu estava na dúvida também. Tá. Eu falava assim, eu vou assumir São Paulo. Só que ele não saía nunca. Eu falei, Você resolveu ir? resolvi. E foi boa a tua experiência de 6 meses por lá? Foi, porque eu aprendi alguma coisa que eu não sabia nada, né? Aprendi na raça, né? Alguma história curiosa, assim, de quando você esteve lá? Alguma história engraçada, marcante ou nada? Ô, Arthur, assim, primeiro que você estava falando disso, da gente desmistificar e eu acho que até desglamorizar um pouco. Quando eu assumi lá, primeiro que ela fez isso, tirou os escreventes lá e eu não tinha um funcionário, ela me expulsou do lugar que era dela. Eu tive que, em um dia, alugar outro imóvel, comprar móveis. Foi assim, loucura. Eu fiquei uma semana sozinha. Então, eu e meu pai, eu não sabia fazer nada. Eu sabia teoria, né? Então, tudo era difícil. Tudo eu consultava, tudo eu ligava para alguém. Então, foi bem, bem sofrido, assim, essa primeira semana. Depois eu conversei com os funcionários e aí na época meu pai até interviu, a gente fez uma reunião, ele falou, olha gente, a gente entende a situação, só que minha filha, ela conquistou esse lugar, é um concurso, se não fosse ela ia ser outro, vamos tentar fazer um ambiente bom para vocês e para ela, vocês precisam do trabalho e ela precisa de muito vocês. Muito sábia a fala do teu pai. Ainda bem que ele foi, porque me deu o suporte, né, Arthur? A gente não tem esse traquejo ainda, é muito novo, né? Eu até, quando a gente passou no quarto concurso, eu fiquei muito chateada que na época os títulos tinham mais peso ainda do que tem hoje. Muito mais. E eu caí muitas posições. E na época, um tio da Carol, que eu não me recordo o nome, ele é tabelião em Bertioga. E ele falou assim, e ficamos eu e a Carol bem chateadas, assim, nossa, caímos posição. Ele falou assim, gente, ainda bem que vocês vão pegar um cartório pequeno, vocês não têm conhecimento para assumir um grande. Aliás, bom, algumas coisas legais da tua fala, Carol. Primeiro,
Eu acho que um grande problema que a gente enfrenta na atividade, até hoje, por mais que hoje haja muito mais acesso à informação, é essa falta de traquejo que muitas vezes as pessoas têm ao assumir um cartório de experiência mesmo e às vezes até de conhecimento prático. Eu entrei em Campos do Jordão sem saber nada. Não tem uma escolinha que você vai fazer por 2, 3 meses antes de assumir o teu cartório. Assumiu, a responsabilidade é tua. Então é muito importante ter boas pessoas por perto, como você teve o teu pai, como eu tive o Dr. Valdir, pai da Michele, que é nossa amiga também, nossa amiga em comum aí, enfim, que é colega também de profissão, que me ajudou muito. Todo mundo tem que ter alguém assim nesse começo para ajudar, né? Quem não tem experiência, óbvio, com o tempo você vai adquirindo a experiência e você faz esse papel com uma excelência maior. Outro ponto importante, você citou a questão do interino que estava no cartório anteriormente à tua chegada. E eu sempre falo que existem interinos legais e interinos não tão legais como qualquer perfil profissional do mundo. Sim. Mas é muito bom a gente se deparar com interinos legais no nosso pré-assumir um cartório, porque de fato, se você tem um bom relacionamento, a transição fica muito mais tranquila. Hoje, as questões trabalhistas estão um pouquinho mais claras do que eram alguns anos atrás. Até alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, era uma baita confusão. Hoje já vem se solidificando a ideia aí de que cada pessoa é responsável pelas contratações do seu período e beleza. Você saiu, você rescinde contrato, o que chega faz um novo contrato e está todo mundo em tese feliz. Mas essa relação com o interino é muito boa e é importante que todo mundo construa essa boa relação. O interino e o novo titular também ao chegar com essa humildade, sabe? De falar, pô, gente, ó, eu chego aqui para agregar, eu conquistei esse lugar, ele, por lei, ele me pertence, se foi aprovado, escolheu, ali é o teu lugar, né? E tem esse ponto que você já trazendo aqui do contexto de São Paulo, que efetivamente, se todo mundo tivesse a oportunidade de passar por um cartório de menor porte para aprender e vivenciar determinadas situações, a chegada num cartório de maior porte, ela é facilitada. Eu comecei, por exemplo, em Campos, éramos ali em 12 funcionários, eu tratava ali até como um cartório médio, assim, de tamanho. Mas me ajudou a criar uma bagagem para que quando eu tivesse ali, quando eu estive no meu momento de início em Itacoaquecetuba, eu já falo assim, pô, aqui eu vou fazer desse jeito, aqui assim, porque você tem uma experiência que te ajuda a tomar decisões mais assertivas. Então, esse ambiente da escolha, das trocas, é algo muito rico, porque cada experiência, você vê, a Carol estava ali no Mato Grosso, sem nunca ter trabalhado, foi com o pai, já estava com a cabeça ali em São Paulo, e enfim, em São Paulo ela já vai contar aqui pra gente como é que foi essa transição, mas são todas particularidades que a gente tem nesse nosso ambiente do concurso para cartório, que é um ambiente bem específico. Você não vive isso em outras profissões praticamente. Sim. O Arthur, e lá, você perguntou curiosidades, assim, lá, as nossas normas já eram grossas na época, não como são hoje, né? Mas lá tinha, sei lá, 4 folhas de normas. O que eu fazia? Eu aplicava as normas daqui lá, porque eu me sentia mais segura. Por exemplo, não existia livro de autenticidade. Olha. Bom, isso não era das normas, era prática do cartório. Reconhecer firma, ninguém olhava cartão de firma. Era assim, não, é a assinatura dele mesmo, bate. Conheço. Falava, não, gente, pelo amor de Deus, vamos olhar isso aqui. Então, assim, eu comecei a dar um aspecto mais profissional pro cartório. Porque tinha isso, né? Eles não tinham esses cuidados lá. E eu cheguei, tudo que tinha aqui em São Paulo, eu quis colocar lá, porque era a minha referência, eu já tinha estudado as normas daqui. Aí eu levei as normas daqui para lá e usava para eu ter segurança no dia a dia, porque eu achava que lá a gente ficava muito sem nada. Solto, assim, muito solto. Muito solto, sem nenhum respaldo. Então, assim, eu via que tinha essa informalidade. Era, não, pode reconhecer, não, é dele mesmo. A pessoa sorriu ali, eu acho que tá legal, reconhece, né? Ela merece. Ela merece. E assim, eu tive um problema, porque aí, como eu comecei a falar alguns nãos, né? É lógico que você vai Alguma figura conhecida da cidade ficou chateada com você? Sim, o cara pegou uma caminhonete, jogou em cima da calçada e ficou acelerando na porta do cartório com a caminhonete acelerada. Eita. E o outro cartório do registro de imóveis, um dia acordou inteiro baleado.
cheio de... Atiraram à noite para dar o recado mesmo, não era para acertar ninguém, né? Era um recado. Era um recado. Ué, recentemente teve, né, um caso, acho que foi no estado do Paraná, de uma pessoa que entrou com um trator, né, na porta de um registro de imóveis. Ah, é? O meu não entrou, ele só acelerou na Não, porta. a pessoa foi com um trator, alguma coisa, e quebrou toda a fachada da frente do cartório. Horrível. Então, assim, o cartório não era ruim, Arthur. Não era excelente, mas não era ruim. Só que tinha esse tipo de problema. E aí, assim, eu tinha lugares que era 100 quilômetros da onde eu estava e que fazia parte, que era do meu protesto. E você tinha que intimar pessoalmente. Tinha que intimar. Então, ou assim... no domicílio, né, indicado. Sim. Então, assim, aí eu fiquei... Quando chamou São Paulo, o cartório daqui era um cartório de registro civil puro, de uma cidade pequena, né? Como foi a tua volta para São Paulo? Você estava lá, então, há 6 meses, no Mato Grosso, e aí marcaram a audiência de escolha para São Paulo, foi isso? O Arthur, eu vou contar até um episódio, assim... A Carol, nesse meio tempo, ela engravidou lá. E eu tava, na época era meu namorado, foi comigo pra lá. Porque meu pai falou, você não vai ficar aqui sozinha. Ou ele vem ou você vai voltar. E aí, ele foi comigo, então eu tava na minha cidade, a Carol com o marido na outra cidade. O teu marido atual foi com você lá na época. Legal. E aí, a Carol engravidou, eu falei assim, eu quero engravidar também. Ele falou, só se casar. Só se casar. Aí eu falei, então vamos casar. Eu contei 15 dias do edital e marquei casamento, porque eu sou prática, Arthur. Falei, então tá, vai dar 15 dias. Uma semana antes do casamento, convocaram para vir escolher São Paulo. Aí eu falei assim, vamos desmarcar o casamento. Ele falou assim... Não, você falou, o que é isso? Marca, desmarca. Não, agora nós vamos casar. Tá achando que eu sou qualquer um, né? Aí eu falei, não, a gente casa em São Paulo. Ele falou, não, você vai casar aqui agora. Aí eu vim pra cá na quinta-feira, fiz a escolha na sexta, voltei e casei lá no sábado. Lá no Mato Grosso? Na sua cidade? Na minha cidade. Uau, olha que curioso isso. E aí ele até falou assim, se eu perceber que você não chega, eu vou fugir. Se não chegar até sexta, eu vou embora, então né? Você escolheu em São Paulo na quinta. Sexta eu peguei o avião pra lá e casei lá. Casou lá e depois voltou pra São Paulo. E na minha cabeça eu achava que eu ia casar. Eu achei que era assim... não posso falar isso, gente, mas eu não, vou fala. Eu falava, o casamento civil não tá valendo nada. Eu vou fazer uma festa depois. Vou casar na igreja. Então eu não fiquei nervosa, eu não levei muito a sério, assim, sabe? Se não der certo, é só um casamento civil Eu da falei, igreja, não. Na minha cabeça eu falei, vou chegar, vou pra São Paulo, vou fazer uma festa, vou casar. Sempre achei que eu ia fazer isso, né? Então, eu não fiquei nervosa, né? O meu nervosismo eu tava guardando. Guardando pro religioso. E aí, no fim, não fiz, né? O religioso. Acabei que vim, aí assume cartório, aquela confusão. Como que foi tua escolha aqui de São Paulo? Qual foi o seu primeiro cartório? Monte Aprazível. Monte Aprazível. É perto de Rio Preto. Tá. Na verdade, eu sempre quis ficar perto da minha família, né? É pertinho ali, né? É perto, uns 50 minutos. E como é que foi tua experiência registral em Monte ó, Aprazível? foi outro lugar que eu tive problema quando eu cheguei. E aí, mas pera lá, então você foi pra lá casada, não desfez, não teve o religioso. Não, tô casada até hoje. Bom, não, senão já ia sair em defesa aí, né? Não, tô casada. Legal. E aí, eu fui pra Monte e combinei que eu ia ficar com o interino e funcionário e tal. Chegou lá no dia, a gente trabalhou meio período e lá fechava na hora do almoço. A hora que eu voltei do almoço, ele me ligou, falou, olha, eu não quero trabalhar para você, não vou me sentir bem e também não quero que você trabalhe aqui porque o lugar era assim, o cartório na frente, a casa dele atrás. E também não quero que você fique aqui, trancou o cartório, simplesmente. Sério? No teu primeiro dia? E aí, qual foi o desfecho? Aí não tinha juiz, na cidade era juiz que respondia, não ficava um juiz lá. Qual é o tamanho a população de Monte Aprazível? 27 mil habitantes. Não é tão pequeno assim. Aí eu conheci, a promotora era amiga de uma amiga. Eu liguei para a promotora, eu tinha pego o telefone, se eu precisasse alguma coisa. Liguei para ela, falei, olha, meu primeiro dia está acontecendo isso e isso. Ela me orientou a fazer um boletim de ocorrência. Nossa. Eu fiz. No outro dia nós fomos com ordem judicial, arrombamos a casa para tirar livro. E aí, Arthur, eu aluguei um imóvel no mesmo dia, quebrei parede e mudei para o outro lugar.
E o pessoal acha que ter cartório é tranquilo, Tranquilo, né, Carol? super. Que não, Carreguei aqueles livros, porque Monte é uma cidade muito antiga, sabe? Na época, teve visita até do Juscelino Kubitschek, quando era presidente, Olha. porque o interior de São Paulo tinha Monte Aprazível, Jabuticabal, eram poucas as cidades para lá, né? Tá. E Monte tem um cartório bem antigo. Então, tinha muito livro. Carreguei tudo, ajudei a carregar livro. Nossa, eu fiquei acho que uns 3, 4 dias com dor no corpo, de carregar acervo todo no braço, né? Não Porque tinha o Jorge Arantes quiropraxia lá para não resolver os tinha. problemas. E aí foi assim. Também montei um lugar na pressa, na correria, e fiquei, acho que 2 anos e meio fiquei em Monte. Mas você ficou até qual? Até o 6º. E aí você ficou em Monte Aprazível, então E morei lá. Morou lá? Morei. Bom, assim, eu não preciso nem perguntar se teve alguma experiência marcante de Monte Aprazível, porque o teu primeiro dia eu duvido Já que foi. duvido que tenha teve algo mais impactante que esse primeiro dia ao longo da tua jornada em Monte Aprazível, algum aprendizado talvez que você carregue do tempo que você foi registradora civil por lá? Ai, Arthur, era assim, na época do registro civil, eu acho que a gente aprende a ter esse olhar mais humanizado, porque você vê de tudo, né? Sim. Eu vi natimorto, mãe que chegou a me mostrar foto do natimorto no celular, porque chega tão fragilizada lá e quer conversar, e na época eu tava grávida, que aí eu fiquei grávida lá, e eu não queria ver esse tipo de coisa, mas tive que lidar com isso, né? Tem que lidar. Sim, tive que lidar com isso, era um cartório muito pequeno, que eu não tinha como não... Você era muito procurada por ser a registradora civil da cidade, fora de horário, assim, o pessoal com demanda? Você acha que sim, né? O pessoal sabe onde é a sua casa, né? O celular, acho que a época não era o que é hoje, mas você tinha outros meios, batiam na porta. E todo mundo sabe, quando eu assumi lá, o interino, ele deixou muitos mandados sem cumprir. Tá. E aí eu recebi um ofício que eu tinha tanto tempo para cumprir, tinha mais de 100 mandados para cumprir. Então eu ficava até 10 horas da noite. E o cartório eu mudei bem pra frente da praça e ele era todo de vidro. Tá. Aí todo mundo via. Às vezes eu ia em algum lugar, o pessoal falava: "Nossa, você trabalha até tarde, eu passo lá, você tá lá com a luz acesa, passei lá ontem 9 horas, você tava lá, passei". Eu falava: pois é. Pra quem diz que dono de trabalho não, para dono de cartório não trabalha, tá aí, ó, a Carol com o vidrão a mostra ali pra todo mundo. Mostra lá pra todo mundo ver. E assim, foi uma experiência boa, né? A gente aprende, tudo serve de aprendizado, né, Arthur? Você vai, são degraus que a gente tem que passar. E aí eu tava grávida do meu filho mais velho, eu resolvi... Quantos filhos você tem? Tenho 2. 2. Um de 16 e uma que fez 7 a semana passada. Ah, que legal, eles têm uma boa diferença, né? Gostoso. E aí eu falei assim, vou prestar concurso de novo. Então, no 6º concurso, quando eu vim fazer a prova oral, o Vitor tinha 1 mês. Olha, Eu pouquinho. parei a prova oral para ir amamentar. Eu já tinha pedido autorização. E claro que deixaram. Deixaram, e aí eu lembro até hoje que foi uma servidora do tribunal, ela falou assim, tem um passarinho de biquinho aberto lá fora. Aí eles passarinho chamado Vitor. Pode sair, eu amamentei e voltei para fazer prova. Ai, gente, as loucurices. E isso, como você disse, a gente precisa ter um suporte, né? Tava meu pai, minha mãe... Precisa. Para poder me acompanhar nessas maratonas que eu fazia, né? Eu, na prova escrita do 6º concurso, eu tive que pedir uma cadeira especial, porque eu não cabia naquela cadeira barriguda. Eu fiz prova, o Vitor nasceu 1 mês depois. Para quem... Esse tema da maternidade com os cartórios, tem muitas mamães que são notárias, registradoras e que contam com toda a minha admiração, porque realmente o cartório consome muito do titular e o filho, eu tenho 3 e eu vejo como eles são ligados à mãe, por mais que como pai eu gosto de estar presente, mas as mamães são muito requisitadas, então, o cartório é um outro filho ao lado do teu filho que consome muito. Para quem quiser ouvir mais, escutar mais sobre esse tema, a Maria Natália Watanabe, que é a segunda tabeliã aqui de Mogi das Cruzes, eu digo aqui porque é de onde a gente faz a gravação, a Natália tem 5 filhos. Nossa Senhora! E é tabeliã. Então, ela contou um pouquinho sobre esse conciliar a maternidade com
com o cartório, bem interessante. Eu fui fazer prova com a mala da maternidade, porque eu estava em É. São Paulo, eu falei, se estourar a bolsa, eu tenho que ir para o hospital. Exato. Eu fiz a prova, acho que 20 de setembro, o Vitor nasceu 13 de outubro. Olha só. Então, assim, eu fiquei até conhecida. Depois, quando chegou na fase de prova oral, o pessoal falava, era você que estava grávida, Estava grávida, né? porque nasceu no meio do É. concurso. Que interessante. E no 6º concurso você mudou lá de Monte Aprazível, então? Mudei, aí eu Foi fui pra pra onde? Uchoa. O Showa, onde fica o Showa? É Perto perto de Rio de- Preto também, né? o Perto de Showa? Rio Preto. Lá era notas e registro civil. Nossa, mas é uma cidade do mesmo tamanho de Monte Não, Aprazível? não, é pequenininha. Também Pequenininha. tem 10 mil habitantes. Você foi pra lá possivelmente por causa do Do tabelionato de Notas. notas. Eu queria ter a experiência. E era melhor, além Uhum. de tudo, né? Era por causa do Notas e era bem próximo da minha família, né? Mais Tá. perto de Catanduva era 15, 20 minutinhos. Muito perto. Mas morei lá em Uchoa também. Que legal. E Que como, eu, e que como eu foi? amamentava, Arthur. Então eu precisava ter o filho ali perto, Sim, né? E como foi o seu tempo em Ushuaia? Ai, foi muito bom. Foi um cartório que eu gostei bastante, uma cidade bem acolhedora. Eu não sei se foi uma outra fase da minha vida também. Em Monte eu não tive tanto isso, mas lá em Uchoa eu gostava bastante. E a gente tinha muito acesso, assim. Então, por exemplo, precisava de uma alteração. Olha, dá mais prazo para recolher TBI. Eu ia lá na prefeitura. Quanto tempo você quer? Eles mudavam a lei. A gente tinha esse diálogo. Era muito bom, sabe? E lá eu era a moça loira do cartório. A loira do cartório? A moça loira, eles falavam assim, ó. Ai, vai lá na moça loira. Às vezes eu tava em casa e ia à noite em casa. Ia mais ainda, porque no tabelionato acho que vão mais ainda Sim. do que no registro A civil. moça loira do cartório. Lenda urbana, né? A lenda urbana. Uma amiga minha foi pra lá, parou pra perguntar. Ai, olha, não tô achando, tal. Ele falou, a moça loira do cartório, ela mora ali. Todo mundo sabe onde é a sua casa, Você né? virou lenda urbana em Ushuaia, a moça loira do cartório. Que legal. E assim, foi ótimo. Meu filho andou de carro, de viatura da polícia, porque Nossa. ele quis andar, andou de charrete. Cada dia pra ele foi. Uma novidade. Pra nós foi muito bom essa fase dele. Eu fiquei lá até ele ter 2 anos, né? Então você foi ali, tabeliando de notas. E registro civil, Qual a especialidade você gosta mais? notas. Notas. E lá, Por Arthur, quê? o registro civil era muito pequeno, né? Ninguém morre nem nasce quase no show. É muito raro, assim, né? Vai tudo pra Rio Preto, né? E por que você gosta mais do notas que do registro civil? Eu não sei, eu acho que tem mais a ver assim comigo. Eu gosto dessa função de orientar essa parte que o tabelião de notas tem, dessa função de ser assessor das partes, de conseguir orientar mesmo, dar uma solução, ajudar a chegar na solução. Eu gosto bastante. Hoje Sabe o que- Notas é o... Eu sempre gostei de ser tabelião de notas por causa da livre escolha do tabelião. Eu acho que eu sempre falo que todo notário e registrador deveria, por uma obrigação legal, trabalhar bem. Mas o tabelião de notas trabalhar bem, especialmente em tempos de notariado, é um sinal de inteligência. Sim. Porque hoje as regras de territorialidade do enotariado permitem uma amplitude maior na escolha. E se você trabalha bem, provavelmente você vai ser procurado. Eu acho muito legal essa dinâmica. De fato, essa parte do aconselhamento jurídico, da assessoria, eu acho super, super bacana. Lembrando que muitas vezes a nossa assessoria jurídica implica em uma não prática do ato notarial. Não é que eu estou fazendo para sempre praticar, que é onde eu tenho os meus ganhos, porque eu não ganho por uma assessoria jurídica que não concretiza um ato notarial. Mas é muito bom você ter a imparcialidade de dar uma orientação que, se tiver que acarretar na não realização do ato, acarreta e fica todo mundo bem e feliz, né? Mesmo que você não ganhe nada por isso diretamente, naquele caso pontual. Aliás, acho que a maioria das nossas orientações não se concretizam, né? Tem muita coisa que a pessoa vai só tirar uma dúvida, vem de novo, vem com outra dúvida. Então, tem muitos atendimentos que a gente faz e que não tem um retorno imediato, né? Sim. Eu gosto muito desse contato, eu acho gostoso, a gente acaba tornando uma referência, as pessoas confiam em você, te procuram porque confiam na tua orientação. Isso.
Eu vejo bastante gente que às vezes vai lá só, ai, queria só trocar uma ideia. Eu acho muito gostoso isso. É maravilhoso. E até por isso que eu falo que eu sempre valorizo muito a nossa atuação notarial. Vamos pensar aqui em nós que somos ambos aqui tabeliões de notas. O tabelião de notas ele tem uma proximidade muito grande realmente com as pessoas, porque tem muitos atos que a pessoa vai trocar uma ideia. Eu quero trocar uma ideia, compro ou não compro? Faço ou não faço? E essa é uma responsabilidade grande. E por isso que eu sempre falo também, para a galera que trabalha em cartório, seja você um tabelião, um substituto, um escrevente, um auxiliar, para a gente sempre valorizar essa imagem que a sociedade tem da gente. Porque tem pessoas que querem sair do cartório e agir meio freneticamente, meio que naquela linha assim, controle o meu tempo quando eu estou no cartório. E não, quando você trabalha no cartório é um pouco diferente, não pode ser assim. Porque a tua imagem, ela é ligada ao cartório. Você tá aqui com a loira do cartório do lado. Não é? Você tá com a loira do cartório. A moça loira do cartório aqui do lado. Eu falo, cara, até hoje eu deixei o tabelionato de Campos do Jordão em outubro de 2011. Eu vou muito para Campos por causa da Rose. Até hoje, lá em Campos do Jordão, quando alguém quer se referir a mim, eu não sou o Arthur Del Guercio Neto, eu não sou o DG, eu sou o Arthur do cartório. Você quer falar do Arthur, é o Arthur do cartório. Então, cara, isso é muito valioso. E aí, Arthur, não tem como dissociar a nossa imagem profissional da vida particular. Não tem como. A gente sai, as pessoas reconhecem, eu acho que faz parte mesmo, né? Como você vai confiar numa pessoa, você vai entregar parte da sua vida, parte significativa da sua vida, para uma pessoa que não tem uma postura, não tem uma conduta, né, idônea. E eu que estou em cidade pequena, então todo mundo sabe. Às vezes você não sabe quem é, mas a pessoa sabe quem é você. Sim. Então, eu também, eu vejo assim, às vezes eu vou em alguma loja, o pessoal vai pegar meu cadastro, tá lá. Carol do cartório, é assim também, não tá? Ana Carolina Silveira. Às vezes eu falo, mas como tá teu cadastro? Aí eu falo, elas falam, não tá assim não. Aí vai ver. Sou do cartório. É isso, a gente é uma referência, né? Claro. Ô, Carol, e aí, então você foi para o Showa no 6º concurso e lá você deve ter ficado muito pouco tempo porque você foi para Jabuticabal no 7º, né? Como é que foi a tua escolha aí por Jabuticabal? Você teve alguma dúvida entre alguns cartórios lá na época da escolha? Conta um pouquinho dessa transição e como foi escolher Jabuticabal para você. Eu imagino que deva ter sido uma escolha muito feliz, mas conta um pouquinho desse contexto pra gente. Então, quando eu prestei o 7º concurso, o meu problema sempre era, até vou falar assim, porque eu sei que tem gente que está prestando concurso, que assiste aqui o podcast do Arthur, o meu problema, eu dava uma caída na prova oral. Nossa, eu tinha muita dificuldade, assim. Embora eu seja falante, uma coisa tem nada a ver com a outra, né, Arthur? Eu não diria que você teria dificuldades na prova oral. Você é muito boa comunicadora. Eu travava, assim. E aí me indicaram, na época, uma profissional de São Paulo. Eu pegava avião em Rio Preto, vinha fazer fono e voltava para amamentar. Olha. A pessoa que amamentou até os 3 anos, o filho. Eu sei bem. Os meus foram o Francisco, o mais velho, até 2 anos e meio, Maria, 2 e pouquinho. O mais novo tá com 1 e pouco amamentando, sei como é. Eu adoro. A Rose também. E aí eu fiz, e ela falou pra mim, ela me filmou e me mostrou. Ela falou assim, você se reconhece aqui nesse vídeo? E eu não me reconheci, claro, né? Eu parecia uma coitada, assim, sabe? Olhando pra baixo, totalmente desmontada. E aí, só de ver aquele vídeo, na outra sessão, eu já fui melhor. Ô, Carol, mas sensacional você ter essa consciência, né? Tão pouca gente tem. Tanta gente pega... Por isso que eu sempre falo, né? Preparação para concurso público. Olha aqui, uma história de sucesso, gente. A consciência da tua necessidade. Porque... você reconhecer que talvez você tenha um problema de comunicação não é algo simples. Às vezes, não, eu falo, o importante é eu saber. Exame oral, eu falo com muita tranquilidade, falei muito sobre isso no episódio do DGCast com o Breno Dores, que é um especialista em comunicação. Quem não assistiu, assista. Cara, eu digo com muita tranquilidade, para mim, o sucesso de um candidato no exame oral,
ele tem um percentual de 50% conhecimento jurídico e 50% postura, onde eu vou Sim. colocar vestimenta, comunicação, fala, construção de respostas, evitar o uso do não me recordo excelência, que é às vezes tem gente que só fala não me recordo excelência, o cara ele não vai se recordar de te dar nota, porque não tem nota para dar, né? Verdade. Mas muito legal, parabéns por você ter tido essa percepção, talvez, em uma época em que isso não era comum. Hoje é mais comum a gente valorizar isso. Hoje tem vários bons profissionais de comunicação. Porém, lá em 2010, 11, quando a gente fez o 7º concurso, nossa, para alguém ter esse tipo de percepção... Eu falei, alguma coisa eu tô pecando aqui, porque eu venho, assim, eu vou super bem na primeira fase, na segunda, chega no oral, eu caio, falei, alguma coisa eu preciso corrigir aqui. E aí eu lembro que ela fazia um pacote de 10 sessões, quando eu fiz 5, ela falou, já tá bom, pra mim já tá bom. E pra mim foi ótimo, né? Porque eu não tinha que ficar me deslocando até São Paulo e tal. E foram esses pequenos toques, Essa profissional né? trabalha até hoje com isso? É a Cláudia Colnago. É Cláudia Colnago? Ela... Eu não sei. Na época, depois ela até me passou para uma outra profissional que trabalhava na equipe dela. Legal. Que chamava Gabriela, não me recordo o nome. E foi assim... Foram pequenos ajustes, sabe? Olha, mantenha calma, olha para frente, olha no olho do examinador, mantenha a postura, tem um tom de voz. Alguma dica fez muita diferença para você? Qual você diria que fez mais diferença, talvez? De olhar no olho. Você acredita que Acredito. eu não conseguia? Eu ficava baixando a cabeça, assim, eu não sei. E aí ela falou assim, olha no olho do examinador, você tem que mostrar firmeza. Se você chegou até lá, conhecimento você tem. Então... mantenha a postura. E foi isso, pequenos detalhes, assim, Arthur, de como sentar, de não relaxar muito, esse tipo de coisa, né? Muito legal. E para mim foi ótimo. E aí foi quando eu passei bem, classificada no 7º. E aí a dúvida da escolha foi o seguinte, porque ou eu pegava um cartório maior com problema, ou um cartório menor, mais redondinho, né? Você chamaria, o teu cartório você colocaria no menor. Tá. Eu tinha a possibilidade de instalar o de Mauá, que na época estava... Onde está o Tiagão. Isso. Legal. Eu instalar o de Mauá, eu estava bem classificada. Eu estava em 22º, eu acho, no ingresso e 13º na remoção. Só que aí eu fui colocando as minhas prioridades, que eram, né? Filho, eu estava com meu filho pequeno. Família, né? Família. Aí eu falei assim, será... Meu sonho, quando eu prestava, eu falava assim, eu vou pegar o cartório de Rio Preto, que é do lado da minha casa. E, de repente, tinham 2, sobrou um pra mim e eu não escolhi. Qual que sobrou pra você? O que tá... O Célio? O Célio, segundo. Que ele teve bastante problema Muito lá. problema. O Célio teve aliás, o Célio fez um trabalho lindo lá em Rio Preto, não foi moleza. Sim, então eu não tava nesse momento, Arthur. O Célio eu conheço porque ele fez faculdade com um grande amigo meu que nós fizemos estágio juntos. E aí o Célio corintiano também, né? Vai Corinthians. Corinthians não anda muito bem, mas vai Corinthians. E aí eu conheço o Célio por isso. E o Célio fez um trabalho maravilhoso. Mas ele demorou anos para conseguir... Sofreu. O cartório tinha apelido lá. Sofreu. Era bem complicado. E aí, quando sobrou pra mim... Você pôde mim, pegar Rio Preto, então? Tá. E aí eu não quis, porque eu tava numa época, meu pai falou assim, você tem certeza que você quer isso? Esse é o tipo de cartório que você vai ficar 12 horas por dia lá dentro até conseguir fazer a coisa andar. Porque tinha muito problema lá, né, Arthur? Alguma grande dúvida que você teve entre Jaboticabal e outros? Teria sido Rio Preto, talvez? Então, não, na Rio Preto eu já... Você descartou? Descartei. Eu fiquei assim, aí tinha Botucatu, Assis, eram todos mais ou menos do mesmo porte, né? E aí Assis eu fui e eu não sei, eu fiquei com um negócio, a gente tem umas coisas, né, que tinha penitenciária, eu não sei, a gente... e quando o cara exatamente da minha frente escolheu Assis, eu falei, ai, que bom, não vou ter que pensar. Não vou ter que pensar nisso. E é um baita de um cartório, Assis, bem melhor que o meu, inclusive. Mas foi uma escolha que eu fiz que não foi só econômica, né? Foi uma escolha que eu... Estou perto da minha família, eu já assumi um cartório que era um cartório que estava bem trabalhado, que eu não tive que fazer grandes coisas, né? Grandes mudanças. Você não presta mais concurso, né? Ai, nunca diga nunca. Não, mas no momento você tá aposentada, né? Eu gosto muito da cidade que eu tô, assim...
Ai, eu moro, assim, a 3 minutos do cartório. Então, tem coisa que não tem preço, sabe? Eu almoço na minha casa, eu tenho a possibilidade de levar e buscar filho em escola. Uhum. Eu gosto dessa vida, Arthur. Para mim, me dá muita satisfação isso, E é né? tão bonito a gente reconhecer isso e poder desfrutar, porque eu conheço pessoas que às vezes têm tudo assim que pode ser chamado de um ingrediente para uma vida feliz, mas a pessoa parece que quer sempre para um algo a mais. O cara foi num lugar, ele quer outro, chegou no outro, quer mais um e nunca tem satisfação. Então você reconhecer, né, essas coisas boas que você tem no cartório que você tá é algo que eu sempre falo para quem nos acompanha. Eu falo, gente, olha, se você chegou no, por exemplo, eu quando fui para Itacoaquecetuba, eu tinha também a possibilidade, eu nunca quis morar em São Paulo. Então eu tive a oportunidade de ser tabelião em São Paulo, não quis. Ah, você teria ido para uma outra especialidade? Dificilmente. Eu não, morar em São Paulo nunca fez parte do meu plano de vida. Para mim foi muito duro renunciar a Campos do Jordão quando eu tive que. Porque uma coisa é você planejar uma mudança, outra coisa é você mudar. Eu sofri muito nas 2 semanas que antecederam a minha renúncia de Campos, porque eu adorava lá. E até que eu tive que assinar um papel de uma renúncia e falar, tô indo embora, você nunca pensa nisso de uma forma muito concreta. E aí, quando eu fui, eu falei, não, eu preciso encontrar um lugar que eu esteja perto de Campos, enfim, que eu não era casado, eu nem namorava com a Rose quando eu mudei para Itacoaquecetuba, mas eu falei, cara, eu quero estar por perto das coisas que eu gosto, das pessoas que eu gosto, e aí eu escolhi e falei, não, agora chega, eu vou montar um cartório legal, vou fazer um trabalho bom e vou desfrutar aquilo que eu plantei, porque senão sempre tem um algo a mais. Não, senão a gente vai ficar numa busca incessante, Não né? é? Sempre vai falar, ai, tá faltando isso. Ainda tinha gente que falava assim pra mim, ai, você é tão inteligente, que você não presta, eu poderia ter um cartório na capital. Eu falo, gente, mas eu não quero. Pois é, não é, a capital não é todo mundo que quer morar na São capital. perfis, né? Eu gosto dessa vida. Eu adorava, eu morei em Campinas muitos anos. Eu adorava Campinas, mas uma coisa era aquela época que eu era solteira, não tinha filhos. Hoje é tão bom morar numa cidade menor. Eu sei com quem meus filhos saem, são amigos, nós temos referências, né? Eu adoro essa vida que eu tenho, sabe, Arthur? A gente conhece todo mundo. Quantas pessoas você tem no seu cartório hoje em Jaboticabal? 13 pessoas. 13 pessoas. E como que é a tua rotina? Você gosta da rotina do cartório? Alguma coisa você destaca dentro da tua rotina de tabeliã em Jaboticabal? Olha, eu gosto bastante, assim, como eu moro perto e a cidade é pequena, eu tô todo dia lá e normalmente nos 2 períodos. A não ser que tenha algum compromisso com as crianças e tal, mas normalmente eu tô nos 2 períodos. E eu gosto bastante disso. E eu vejo assim, às vezes tem uma pessoa, eu não fico na parte, eu tenho a minha sala e o pessoal fica na parte de escritura. Mas numas férias de ou precisa ir lá, eu atendo, claro. E aí, às vezes, a pessoa vem te procurar porque você atendeu a primeira vez. E é gostoso isso. Eu fico bem feliz, assim. E hoje eu vejo que eu atendo muito advogado, porque os advogados querem falar comigo, né? Então, isso para mim tem sido muito bom. Eu acho que eu fiz um trabalho legal, que a gente trouxe se aproximou mais dos advogados. Eu acho que Super tirou importante. um pouco aquela distância que tinha, sabe? Hoje eu tenho, assim, grandes amigos, pessoal às vezes tira dúvida comigo até de processo judicial. O que você acha disso, né? Uma das relações que mais eu chamaria de relação de ganha-ganha é a relação do advogado com o tabelião de notas. Para o tabelião de notas, claro, há atos em que a figura do advogado é uma figura obrigatória. Mas eu, como tabelião de notas, mesmo nos casos em que o advogado não é figura obrigatória, eu acho maravilhoso saber que tem um advogado atuando, porque é um olhar adicional que nos ajuda a saber, pô, tem alguém zelando pela clareza e pela realização bacana daquele ato que eu vou fazer. Até porque, às vezes, o advogado, ele conhece melhor a realidade da família, pois né? É. Ele já acompanha aquela família, ele sabe o histórico, a gente tá pegando um momento ali. Ele, às vezes, tem já está há mais tempo, né? Agora, para o advogado também, eu falei que é uma relação de ganha-ganha. Eu dei o lado do cartório para com o advogado. Agora, o advogado ter aquele cartório de confiança, tem gente que brinca que é o cartório de estimação e tal, é muito bom também, porque você tem uma dinâmica na rotina do teu trabalho que é muito facilitada pela tua boa relação com o cartório. Então, por isso que eu digo, é uma relação de ganha-ganha. Eu tinha, né? Eu falo que
eu entrei no cartório, quando eu fui para Jaboticabal, eu vim numa sequência de estudo, de mudança de cartório. Então, eu tirei um pouco o pé do acelerador. Eu estudava, mas estudava para o dia a dia, não me envolvia tanto como eu tenho feito agora, tentado trazer um pouco da nossa atividade, né? Mas eu não fazia isso, Arthur. Então, assim, eu fiquei um tempo meio acomodada, né? E aí, de repente, eles me convidaram para dar um curso na OAB e foi tão legal, porque aí eu consegui trazer os advogados para perto, foi muito jóia. Acho que foram 6 aulas de 3 horas. Então foi bem, e eu via que a aula acabava, a gente ficava 1 hora depois batendo papo, que vinha uma dúvida, outra dúvida, e eu gostava de estar ali. Então para mim foi muito legal e eu acho que foi para eles também, porque Sim. Depois disso, a gente criou grupo no WhatsApp, até hoje tira dúvida, sabe? E todo mundo quer se sentir acolhido. E antes eu acho que tinha um pouco mais de distanciamento, não porque eu fazia isso, mas também eu não destratava, né? Mas ao mesmo tempo não tinha essa proximidade, né? Sim. E aí esse curso acho que foi meio que um divisor, porque aí os que fizeram comentaram com outros. Às vezes vem um advogado que o amigo trouxe, né? Fala assim, olha, vim trazer meu amigo para fazer aqui com você, não sei o quê. Então, assim, foi muito legal. E esses dias até uma amiga uma amiga de concurso me mandou no Instagram, falou assim, tô vendo o que você está fazendo, eu precisava fazer. Falei, faz sim, é tão legal. O retorno é tão gostoso, assim, sabe? E agora eles ficam me cobrando. Aí, quando você vai dar curso de novo? Eu falei, gente, curso eu não sei se eu vou dar, mas uma palestra ou outra, eu topo, né? Esse é o, entre aspas, comercial do bem que a gente pode fazer. É ter essa aproximação, é propagar conhecimento. Mas propagar não pensando no cara que vai voltar para você, porque até volta, mas propagar pensando em, de fato, ajudar as pessoas. Isso é o mais importante. Olha, tem coisa mais gostosa? Às vezes eu dou uma aula, vem alguém manda mensagem, fala, nossa, adorei, olha, eu tive um insight depois daquilo que você falou. A gente ganha o dia com isso. Ganha o dia. Eu fico muito feliz quando alguém me manda assim, nossa, olha, eu estava com uma dúvida num caso, agora isso me... Acabou, eu resolvi. Vai me ajudar a resolver isso. Nem tudo reverte em dinheiro, a maioria, aliás, não, porque é gente de fora. Mas eu até, esses tempos atrás, teve um congresso do colégio aí em São Paulo, e eu não lembro quem foi, dos painelistas, ele falou assim, nós precisamos falar mais da nossa atividade. Tem muita gente falando que não somos nós, né? Isso. Advogados, outras pessoas. Não que não possam falar, mas quem melhor do que a gente para falar do nosso trabalho, né? Eu vivo dizendo isso aqui, que o direito notarial e registral precisa de mais notários e registradores falando. A verdade é que hoje, eu conversei em alguma das nossas últimas gravações sobre esse tema. Se você for pegar e falar assim, me dê 10 nomes de notários e registradores que produzem conteúdo com habitualidade há mais de 3 anos em rede social, você não chega a 10. Não chega. Não chega a 10. Então, eu sempre falo isso. O pessoal às vezes fala... Porque a pessoa normalmente ela adora criticar. Eu já ouvi muito do meu trabalho. Que você quer aparecer, que você está querendo isso, aquilo. Quem gosta, de fato, vai sentindo que não é aparecer, é gerar valor para as pessoas. Isso é muito gratificante. Agora, o que eu gostaria, que eu falo você que às vezes assiste e critica, ao invés de fazer isso, produza. Porque hoje a gente precisa de mais pessoas produzindo, mais pessoas que tenham um perfil de Instagram falando sobre a nossa atividade, que se proponham, se não a fazer um podcast ou um programa, que pelo menos você faça pequenos vídeos falando sobre o que a gente tem de bom, porque pessoas para dar chinelada em cartório tá lotado. Lotado, a gente precisa de pessoas falando bem e preferencialmente pessoas que sejam da atividade por conhecerem bem. Eu comecei, né, há pouco tempo, mas eu acho super importante, estou tentando também escrever artigos, eu acho que falta, isso assim, foi até, eu já estava nesse movimento, mas foi um clique assim para mim, falei, não, realmente, nós estamos precisando produzir mais, divulgar mais, trazer... Qual que é seu perfil no Instagram mesmo, Carol, para pessoa? Carol Silveira. Caro, não tem o L. Não, é porque é da época de Catanduva, tá? Legal. É Carol Silveira. Eu vou deixar o perfil da Carol no descritivo do vídeo também. Ela tem feito um bom trabalho, vale a pena vocês conferirem e é legal. A gente precisa de mais pessoas despertando para essa... Não, Arthur, não é fácil. Vou falar não que não é. Eu falo assim, a gente de outra geração. Não é fácil você dar a cara, você vai lá, aí você grava um vídeo, não gosta, grava de novo.
Mas o que você falou é super válido. Eu acho assim, eu não critico mais ninguém. Antes eu falava, às vezes, ai, fulano, quando eu comecei a gravar, eu falei, gente, como é difícil isso. É trabalhoso. Aquela pessoa que tá gravando, ela já tá na minha frente muito. Então, eu não tenho mais, eu não tenho moral para criticar uma pessoa que produz se eu não produzo. Precisamos de mais pessoas produzindo, isso é um fato. Precisa divulgar, precisa trazer os advogados para o cartório, fazer esse trabalho. Eu acho que ainda tem um pouquinho de resistência, a gente pode trazer a informação, quebrar essa resistência. E depois que eles conhecem, eles adoram trabalhar com o cartório, né? Cartório é muito bom para o advogado. Carol, estamos fechando aqui o nosso tempo destinado ao podcast. Passou rápido e foi muito legal essa conversa com você. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem, enfim, vai assistir posteriormente a gravação vai ter aí ideias bacanas da nossa atividade, de como melhorar. Mas eu queria que você deixasse um recado final aí, daquilo que você achar que é relevante em termos enfim, de algo que você acha importante para a atividade, para quem está assistindo. Eu quero passar a palavra para você, deixar um recado final antes de eu fazer a finalização e dizer um até logo para aqueles que nos assistem. O meu chamado é esse, para que nós possamos nos envolver mais com a nossa atividade, que é uma atividade tão bonita e que muitas vezes a gente leva muita pedrada, né? E precisa disso, de mais gente que esteja disposto a somar, que esteja disposto a abraçar mesmo a atividade notarial, que é uma atividade linda, que tem uma função social enorme e que está precisando de pessoas que estejam dispostas a dar a cara a tapa, a gravar vídeo. Gente, é difícil, mas passa, ninguém morre disso. Carol, para fechar a tua belíssima participação no nosso DGCast, eu quero te entregar esse presente, um presente que nós entregamos para os nossos convidados. Essa linda caixa com alguns mimos. Essa caixa foi feita pelo Surpresa Tem Hora, que é uma empresa maravilhosa, que eu vou deixar o contato aqui no descritivo do vídeo. E é uma maneira singela de agradecer a tua participação no episódio do DGCast de hoje. Carol, muito obrigado a você aí. Espero que você fique feliz com essa lembrança. E para vocês que nos assistiram, eu quero também deixar o meu muito obrigado. Sempre lembrando de agradecer os nossos apoiadores, a Ciplan e a Deva, já citados no início do podcast. Quero também fazer alguns pedidos adicionais, reforçar o pedido da tua inscrição e ativação de novos vídeos no canal do YouTube do Blog do DG. E claro que se você gostou do episódio, que eu tenho certeza que aconteceu, deixe o seu like e deixe também, e compartilhe também esse vídeo com os teus contatos, a galera do teu cartório, a galera da tua comunidade, para que a gente possa ver conteúdos com tanta qualidade ganhando relevância. Muita gratidão a todos que estiveram conosco e até um próximo episódio do DGCast. Valeu! Muito obrigada, Arthur, pela oportunidade, pelo presente. Estou muito feliz por ter vindo aqui hoje. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.